Médico, você já teve a sensação de falar, falar, falar na consulta e mesmo assim o paciente sair sem entender nada? Talvez o problema não seja a informação em si, mas a forma que você transmite. Hoje eu vou te mostrar uma técnica simples, chamada ciclo de informação. Com isso, você transforma uma consulta monótona em uma conversa interativa e aumenta a compreensão do paciente e, de quebra, melhora a adesão ao tratamento. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal eu ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar na prática o ciclo de informação dentro da consulta. É um método simples, mas muda completamente a forma como o paciente absorve o que você fala. Eu não sei se você já passou por isso também, mas eu já. Logo depois de uma pós-graduação, de aprender alguma coisa nova num curso, num artigo, sair aí para o consultório super empolgada para poder explicar tudo isso para o paciente. Eu já caí nessa armadilha, só que eu só percebi que eu estava caindo nessa armadilha quando eu vi a reação dos pacientes que vinham de outros profissionais que faziam uma coisa parecida. Por exemplo, teve uma paciente com pré-diabetes que passou no nutricionista, e sem exagero, ela chegou no consultório com um caderno de quase 50 páginas explicando sobre a nutrição que ela tinha que fazer. Ali tinha tudo: fisiopatologia, bioquímica, tabela de nutrientes, 20 opções de café da manhã, almoço, jantar. No papel até parecia incrível, mas na prática ela não conseguia aplicar nada, porque ela não precisa de um tratado de nutrição, ela precisa saber o que ela precisa fazer naquele momento. Assim como os nossos pacientes também não precisam saber um tratado de medicina. Eles justamente estão buscando a gente porque precisam de um direcionamento personalizado. Ele precisa de algo que faça sentido para aquele momento de vida, explicado de forma simples, direta e aplicável. E aí que entra a educação centrada na pessoa. Não é despejar informação técnica, não é transformar a consulta em uma palestra, não é falar o que o paciente deveria fazer sem considerar a sua realidade. A educação centrada na pessoa é adaptar a explicação à realidade do paciente, é usar estratégias que ajudam ele a refletir e a encontrar em si suas próprias respostas dentro da sua própria rotina. É oferecer a informação que ele precisa naquele momento de forma prática e personalizada. Isso faz com que o paciente compreenda melhor sua condição, confie mais na conduta médica e queira continuar o acompanhamento porque compreende a importância disso. Agora eu quero saber de você, médico. Tem coisas que você tem que repetir várias vezes para o paciente, que você costuma explicar mais na sua consulta? Coloca aqui nos comentários quais os assuntos que você costuma mais educar o paciente nas suas consultas. E agora você vai ver isso, como fazer de uma forma mais efetiva com a educação centrada na pessoa. Quando você faz educação centrada na pessoa, você deixa de ser o médico que transmite só informação e passa a ser o médico que transforma a consulta mais interativa. Existem várias estratégias para isso, e uma delas, muito simples e poderosa, é o ciclo de informação. Pergunta, informação, pergunta. Vou te dar um exemplo. O paciente chega aí com uma hemoglobina glicada de 7,5. Você começa perguntando: você sabe o que é hemoglobina glicada? Aí ele responde: pode acertar, pode errar, não importa. E aí você informa: olha, a hemoglobina glicada é um exame que mostra como fica o açúcar no sangue nos últimos 2, 3 meses. O ideal para você seria que fique abaixo de 7. E aí você pergunta de novo: e você sabe o que pode ajudar a reduzir essa taxa? Pronto, você fez o paciente participar, refletir, se engajar na própria conduta. O paciente não fica passivo, ele fica ativo no cuidado. O paciente entende melhor, se sente ouvido, valorizado, e você aumenta muito a chance de adesão no tratamento. O ciclo de informação é rápido, leva 1, 2 minutos e economiza um tempo lá na frente, porque o paciente já sai entendendo o que tem que fazer. E é claro, não é para ficar a consulta inteira só usando essa técnica, ia ficar muito cansativo. Então é algo que você traz quando precisa dar uma atenção, um diferencial na comunicação. Mas aí, se o paciente não souber responder, ótimo, é justamente o gatilho que você precisa para educar. Se ele não sabe, você informa. Se ele sabe parcialmente, você complementa. Quando ele acerta, você valida e fortalece a confiança dele. O ciclo de informação não é sobre quantidade de conteúdo, é sobre entregar a informação certa, do jeito certo, para que se torne uma ação. E um dos passos mais práticos para você aplicar é a educação centrada na pessoa. Assim você fideliza o paciente, porque ele sente que aprendeu algo útil
aplicável e feito para ele, personalizado. Muitos médicos, quando descobrem uma técnica como essa, começam a aplicar de forma errada. Usar essa técnica em qualquer momento da consulta, de forma automática, como se fosse um checklist. Isso acaba virando um protocolo engessado, que deixa a conversa artificial e até cansativa. Ou então, cai no outro extremo, que é pegar aquele mesmo discurso longo que já está acostumado a dar, simplesmente encaixar uma pergunta qualquer aí no meio, muitas vezes até aquela pergunta retórica, que continua fazendo a mesma palestra no meio da consulta. Ou tomar cuidado para não fazer uma pergunta para testar o paciente. Isso não vai ajudar ele a refletir. Na verdade, isso vai piorar o engajamento, porque o paciente vai se sentir avaliado, vai se sentir mais acuado. Também não adianta fazer perguntas genéricas demais, do tipo, você entendeu? Porque o paciente vai responder, sim, mas às vezes ele não entendeu nada. E aí o objetivo se perde. E olha, eu já peguei paciente que veio de outros profissionais e aí mostrou, por exemplo, que tinha recomendado. Ele falou assim: não, mas eu não entendi nada. Eu falei, mas você perguntou para o médico para eu conseguir explicar? Não perguntei. Mas por quê? Porque às vezes o paciente, ele não se sente com a abertura para poder perguntar isso. O paciente precisa sentir que está no ambiente sem julgamento, o ambiente onde ele pode perguntar, onde ele pode ter dúvida e que ele pode discordar. Eu também falo para o paciente, eu falo, se você discordar de mim, pode falar. Porque às vezes, de fato, às vezes não é 100% certo, porque a gente está falando de uma conduta personalizada, a gente não está falando de uma conduta padrão. Então, às vezes, a informação está até certa, mas às vezes não se adequa à realidade do paciente. Então, mostra que o paciente pode sim discordar, que ele pode sim ter dúvida e que ele pode sim participar. O ciclo de informação é uma forma de trazer o paciente para a conversa nos momentos que realmente importam. E aqui tem um detalhe importante, porque as perguntas mais inteligentes para esse ciclo são aquelas que estimulam a reflexão prática. Ciclos de informação funcionam melhor quando a gente evita perguntas de sim ou não, porque elas fecham a conversa. Se eu perguntar, você entendeu? Ou você está fazendo isso, né? O paciente vai responder de forma automática, sim, não, e pronto. Aí você acha que ficou claro, mas muitas vezes não ficou. E aí o paciente não entende e não aplica. Então, prefiro usar perguntas abertas, que faz o paciente explicar com suas próprias palavras. Assim, você consegue avaliar o que realmente o paciente sabe e, a partir disso, complementar ou corrigir. Ou, às vezes, até aprender coisas novas. Não tem exatamente perguntas certas ou erradas, mas é sobre escolher o que realmente vai ajudar o paciente a aprender e engajar. E muitas vezes, sem perceber, a gente faz perguntas que até parecem boas, mas deixa o paciente passivo, acuado, com medo de errar. Quando a gente muda a forma de perguntar, a consulta se transforma em um espaço de aprendizado com compaixão. E essa técnica de ciclo de informação funciona muito bem em pontos de virada da consulta, quando o paciente precisa participar ativamente. Por exemplo, explicar um exame, como a hemoglobina glicada. Uma pergunta que não ajuda é: você viu esse resultado ruim? O paciente pode sentir vergonha de dizer que não entendeu ou só concorda para se livrar do assunto. E às vezes também o paciente associa o resultado ruim do exame com ele ser uma pessoa ruim. E a gente quer desassociar, porque o resultado ser bom ou ruim não significa que o paciente é uma pessoa boa ou ruim. Você precisa fortalecer essa confiança no paciente. Então, uma pergunta que ajuda é: o que você entende desse resultado? Para ele compartilhar sua própria interpretação e você ajusta sem julgamento. Ao orientar uma mudança de hábito também é importante, como por exemplo, o hábito de parar de fumar. Uma pergunta que não ajuda é: você vai conseguir parar de fumar agora? Quer dizer, isso coloca uma pressão, o paciente pode sentir cobrado, fracassado antes mesmo de tentar. Uma pergunta que ajuda: o que você acha que poderia começar a fazer essa semana para reduzir a quantidade de cigarros? O paciente reflete sobre os passos possíveis dentro da sua realidade. Outro momento é também na hora de apresentar um diagnóstico novo, como por exemplo hipertensão. Uma pergunta que não ajuda é: você sabe o que é hipertensão, né? Parece um teste. Pode deixar o paciente constrangido se não souber responder. Agora, uma pergunta que ajuda é: quando você ouve o termo pressão alta, o que vem à sua mente? A partir da visão dele, você constrói a explicação de forma personalizada. Pode ser usado também em momentos que precisa corrigir alguma coisa que está sendo feita. Então, por exemplo, o uso de bombinha para asma. Uma pergunta que não ajuda é: se está usando certinho? O paciente tende a responder: sim, porque ele não quer parecer descuidado, mesmo que esteja errando. Ou às vezes nem sabe que está errando. Uma pergunta que ajuda é: como você está usando a bombinha em casa? Você pode me mostrar? Você acolhe, observa, corrige sem julgamento, valoriza o esforço do paciente. Nessas situações, o ciclo faz o paciente pensar, engajar, validar o que precisa ser feito. Então, em vez de falar de forma corrida sobre um exame ou um tratamento, você escolhe pontos que são decisivos para a compreensão, e isso faz uma pausa na consulta. Primeiro, pergunta o que ele entende sobre aquilo, depois explica de uma forma clara, adapta para a realidade dele, e aí, em seguida, pergunta de novo como ele acha que poderia agir a partir daquela informação. E o melhor é que você não precisa mudar a sua forma de atender assim de uma vez.
Na sua próxima consulta, você pode escolher um momento crítico, um momento que seja importante, seja um exame, uma mudança de conduta, o início de um tratamento, e aplicar esse ciclo de informação. Pergunta, informação, pergunta. Você vai perceber como a conversa fica mais leve, mais participativa e como o paciente sai muito mais seguro do que precisa fazer.